Bom, pessoal, vamos seguir então a nossa aula. Vamos falar dos ossos do punho, do carpo e da mão. Vamos lá, vamos diminuir. Ok? Então temos aqui o nosso paciente em posição anatômica, palma da mão voltada para frente. Então vamos primeira coisa, relembrar os ossos que fazem parte da articulação do punho, tá? Então, a articulação do punho, nós temos, na verdade, 8 ossos do carpo, a gente conversou já com vocês, mas a articulação do punho são todos os ossos que circundam o nosso punho. Nós temos o rádio, nós temos a una, nós temos os metacarpianos, o primeiro metacarpiano, o segundo metacarpiano, o terceiro metacarpiano, terceiro, quarto metacarpiano e o quinto metacarpiano, certo? E daí nós temos os 8 ossos do punho. Como a gente conversou, esses ossos são didaticamente divididos em fileiras, a fileira proximal, que é mais perto do rádio, e a fileira distal, que é mais perto da mão e dos metacarpianos, tá? De ordem, de lateral. Então, lateral, mais perto do rádio, mais perto do polegar, tá? Para medial, nós temos o primeiro osso, que é o osso escafoide, tá? O segundo osso é o osso semilunar, ele está bem no meio do punho, no meio do nosso punho. Depois nós temos o piramidal e na sequência o pisiforme. Lembrando que o pisiforme é esse osso um pouquinho menor, e ele é visível somente na parte volar. Ó, ele está na parte volar da mão. A gente não consegue sentir praticamente o pisiforme na parte dorsal, na parte posterior. Então, ele é o último, o osso mais ulnar, mas na verdade, anatomicamente, ele é mais volar, mais anterior do que o piramidal. Então, esses são os 4 ossos da parte proximal do punho. Depois nós temos os 4 ossos da parte distal do punho, mais perto da mão, começando com o trapézio. Depois nós temos na sequência o trapezoide. Vamos tirar aqui. Opa. Trapezoide, tá? Tô com dificuldades aqui, né? Trapezoide, tá? Que é esse osso aqui. Nós temos o capitato, que é esse osso aqui, e o amato. Então, trapézio, trapezoide, capitato, amato. São os 4 ossos da fileira distal do nosso punho, certo? Dito isso, é importante a gente lembrar que esses ossos são tridimensionais. Se a gente tem na parte volar, que é na parte anterior, nós também vemos esses mesmos ossos na parte dorsal. Então, a gente consegue ver aqui de lateral, nós temos o rádio para medial, escafoide, semilunar, piramidal e o pisiforme, que a gente vê só uma margenzinha aqui porque ele está na parte volar. A mesma coisa aqui, trapézio, trapezoide, capitato e o amato, certo? Vamos lá, vamos fazer algumas relações anatômicas que são importantes aqui para a gente. Primeira coisa para a gente achar os nossos ossos do punho, a minha sugestão pessoal é a gente achar o estiloide do rádio. Então nós desenhamos aqui o estiloide do rádio, então onde termina o rádio, tá? Desenhamos aqui a região distal do rádio, e o osso justamente distal, ou logo depois do estiloide do rádio, é o escafoide, tá? Então logo depois da parte distal do estiloide do rádio nós temos o escafoide. E movendo o nosso dedo um pouco mais para distal, um pouco mais em região a mão, nós temos o trapézio, tá? Uma outra forma que eu falei para vocês que a gente pode fazer de achar esses ossos é identificar as estruturas anatômicas proximais e distais. Então, primeiro a gente começa com o estiloide do rádio, identificamos o primeiro metacarpiano, primeira diáfise ou corpo, vamos até a base dele, a gente consegue sentir, palpar a articulação, tá? Do primeiro metacarpiano com o trapézio, tá? E nós sabemos então onde está o osso trapézio, tá? Então, sentindo, a gente consegue ter uma noção da localização do osso trapézio, a localização do osso escafoide
E aqui estaríamos então com o estiloide do rádio e o primeiro metacarpiano. Essa seria a forma que eu acho mais correta da gente ter certeza das proeminências e dos ossos que nós estamos fazendo a palpação. Achamos o osso escafoide, certo? Vamos tirar aqui a pele. O osso logo medial a ele, então ele está medial ao escafoide, então mais para a parte de dentro. O próximo osso é o osso semilunar, tá? Deixa eu isolar ele. Olha só, ele é o semilunar porque ele tem um formato como se fosse de navio, tá? E ele, de certa forma, abraça o capitato. Esse é o formato do semilunar, tá? Aqui. Então, como que a gente faz para achar o semilunar? A gente vai aqui na parte dorsal, então na parte do dorso da mão, tá? Nós vamos achar de novo, primeiramente, o escafoide, que é este osso aqui, estiloide, escafoide. Fazemos a flexão, então em pronação e a flexão do nosso punho, logo medial ao escafoide, logo medial ao escafoide, a gente tem um semilunar. Então o jeito fácil é a gente tentar, a primeira coisa, identificar onde está terminando o nosso rádio. Então a gente sugere que vocês façam a palpação do rádio, da tuberosidade dorsal do rádio, tentem delimitar aonde está acabando o nosso rádio, tá? Então palpem o estiloide, tentem delimitar aonde está acabando o rádio. E a partir daí, fazendo a flexão do punho, a gente consegue fazer a palpação do osso semilunar. Tá? O próximo osso mais distal que a gente vai palpar com o semilunar, vamos aqui, vamos desenhar o rádio, o semilunar. O próximo osso mais distal é o capitato. Vamos voltar aqui, nós temos aqui o semilunar e o capitato. O capitato, ele se articula com o terceiro metacarpiano, que é o osso metacarpiano do centro da nossa mão. Então, o capitato, ele está localizado no centro do nosso punho. Então, um jeito também de achar o capitato é a gente localizando o terceiro metacarpiano, tá? Vindo distal. Localizamos o corpo, achamos a base do metacarpiano, nem sempre é fácil, porque tem muitos ligamentos, os ossos são muito perto um do outro. E logo proximal, então logo mais em direção ao punho, nós temos o osso capitato. Então dessa forma a gente consegue então, achando o rádio, achando o terceiro metacarpiano, nós conseguimos ter uma noção de onde está o capitato e o semilunar, certo? Eu acho que essas são as relações anatômicas mais fáceis da gente fazer. O pisiforme, a gente só consegue identificar ele na região volar da mão. Ele fica aqui na região ulnar, ou na região medial, nessa região. Vamos tirar aqui. Ele está logo aqui. Ele é muito fácil de ser palpado. A gente só consegue palpar na região volar ou na região anterior da nossa mão, na verdade, do nosso punho. Tá? Nós vamos partir para a palpação, então, também dos metacarpianos. Nós temos 5 metacarpianos, começando sempre com o polegar, que é o número 1, primeiro metacarpiano, segundo, terceiro, quarto e quinto. O corpo, a diáfise dos metacarpianos é muito fácil de palpar. A base, ela é mais perto da articulação do punho, são as bases dos metacarpianos que articulam-se com os ossos do carpo. E nós temos as cabeças do metacarpiano, que é a parte distal. Cabeça do metacarpiano, a gente está mostrando aqui na imagem para vocês. São a cabeça do metacarpiano. Uma forma fácil da gente fazer, a gente fletindo a articulação dos dedos, a gente consegue ver a cabeça dos nossos metatarsianos. Tá? A gente consegue segurar com a pinça aqui, a gente sente a cabeça dos metatarsianos. E depois, então, nós temos as falanges. Nos dedos segundo, terceiro, quarto e quinto nós temos 3 falanges e no polegar nós temos 2. Então nós temos a falange proximal e a falange distal do polegar, proximal e distal. E nos outros dedos nós temos a falange proximal, a falange média e a falange distal. E vocês podem aproveitar também para palpar a articulação interfalangiana proximal, que
está entre a falange proximal e a falange média. Então, a articulação interfalangiana proximal é essa que eu estou fletindo, que é a primeira articulação, e a articulação interfalangiana distal, que é essa articulação entre a falange média e a falange distal, que é quando a gente faz a flexão da pontinha do nosso dedo. Eu estou fletindo a interfalangiana distal. Então, nós temos a articulação interfalangiana distal e interfalangiana proximal, são duas articulações e 3 ossos. No polegar, nós temos apenas uma articulação interfalangiana, nós temos só 2 falanges, então nós temos a interfalangiana do polegar, certo? Então, essa é a palpação então, dos ossos do carpo, os ossos da mão, que são os metacarpianos, e os ossos da falanges. Vamos agora depois para a nossa próxima aula, que é a parte de músculos.